Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o poeta William Blake e apresentar algumas análises de seus poemas. Bem, de acordo com Alfredo Bose, William Blake é o poeta e gravador que, da sua escultura Oficina de Londres, canta a Revolução dos Americanos contra a Inglaterra. É o místico que fez hinos à Revolução Francesa, o iluminado iluminista, o homem que quer derrubar os dois pilares ideológicos do século, simétricos e opostos, a hipocrisia dos moralistas e o racionalismo dos ímpios. Bem, William Blake, ele nasceu em 1757 em Londres, na Inglaterra, e ele é pintor, desenhista, gravurista, poeta, e é considerado um pré-romântico. O William Blake, ele é considerado cronologicamente, né, como poeta pré-romântico, no período em que predominavam as tendências clássicas, ou seja, William Blake, ele virá para se opor a essas tendências clássicas. Estas que é um movimento cultural que fica conhecido como neoclassicismo. E Blake, ele sempre teve um posicionamento crítico frente à razão e à religião, propriamente dito, à igreja. Ele vai criticar muito o racionalismo. É até nessa época em que surge a Revolução Industrial, a época da Revolução Francesa, e surge o Iluminismo, a idade da razão. E ele vai criticar muito a questão da razão e em conjunto, a questão da igreja. Tá? Ele vai se opor a esses dois. E Blake tinha muito uma inspiração bíblica. Desde que ele era criança, Blake, ele via visões, né? Tanto que muitos consideram ele um louco, um lunático, por causa dessas suas visões e por causa do que ele transmitia através das suas gravuras, através das suas telas, tá? O primeiro livro publicado de Blake foi Poetical Sketches, em 1783. Ele escreve durante poemas durante a sua infância, né, até lá a adolescência, e aí em 1783 ele publica, né, junta todos esses poemas e coloca no livro Poetical Sketches todos os seus poemas. Mas é a partir, né, das canções de inocência e de experiência, Son of Innocence and the Experience, é que ele vai colocar essa questão bíblica, essa questão mítica. Ele vai falar sobre Deus, ele vai falar sobre deuses, ele vai falar sobre aquilo que ele via como real. Para ele, a imaginação era real. Para ele, não existia só essa realidade que nós conhecemos. Vai além. O mundo é além desse planeta, né? Tanto que isso marca ele desde da infância. E como vai dizer Corsino, Blake era um ávido leitor da Bíblia, mas aliado às mensagens bíblicas, acreditava que a imaginação desempenhava papel indispensável à abertura da percepção espiritual. A imaginação era tudo, né? Por isso que vinha a questão da crítica, a razão, porque a razão é o raciocínio, é o objetivismo, é toda essa questão física. Já Blake, por isso que ele é considerado um pré-romântico, né? Porque ele via além, ele era subjetivo, ele era imaginativo, né?
Então, essas características, a simplicidade, os clássicos não queriam uma escrita simples. Já Blake, ele escrevia poemas simples, né? Poemas que falavam sobre o pastor, poemas que falavam sobre a natureza, ele exaltava muito a natureza. A natureza, aquele ser simples. Então, em seus poemas, nós vamos perceber isso ao decorrer desta apresentação, essa questão da simplicidade, do subjetivismo, da imaginação como um todo. Então, Blake, ele foi um poeta que, como a Thaís já falou, ele tinha escrito já um livro e, posteriormente, ele escreveu o livro Canções da Inocência, em 1789, foi a publicação desse livro. E esse livro chamou a atenção principalmente pela forma que ele foi feito, de forma artesanal. Poucos exemplares existiram desse livro por conta disso, porque ele fez com a esposa dele, por meio de uma maneira em que as ilustrações eram uma placa de cobre e era uma coisa toda bem trabalhada e tudo mais. E a primeira edição contou com menos de 3 dezenas de exemplares, por conta dessa forma difícil de fazer. Os aspectos mais relevantes das canções de inocência são a visão religiosa de Blake, que surge pela primeira vez, visto que o livro que ele escreveu antes, ele era muito jovem. E talvez por isso só passou a existir essa visão religiosa a partir de agora. Outro aspecto também que foi mencionado, que é o aspecto místico, né? Que se mistura a própria religiosidade, tá? Relacionada aos sonhos que ele tinha, seus sonhos visionários. A obra das canções de inocência, The Songs of Innocence, inicialmente parece ser voltada para o público infantil, mas existem elementos que comprovam que o escritor buscava atingir um público mais amplo, porque ela foi considerada como obra infantil por conta de aspectos como a métrica regular, que caracteriza muito o ritmo das canções infantis, das canções folclóricas e de canções de niná também, que é aquele tipo de música que favorece um balançar do corpo, que a gente vai ouvindo e tem o ritmo que a gente vai sentindo, né? Além também de apresentar um vocabulário simples e rimas emparelhadas. Só que tem características na sua obra que nos faz pensar que ele pensou mais além, né? Porque apesar de existir esses aspectos que são assim infantis, na obra dele é presente nos aspectos adultos, a gente pode perceber domínio da forma e os temas que apresentam a simplicidade da vida no campo, na natureza, mas sempre muito carregado de um simbolismo religioso, né? A maioria dos seus textos. Em Canções de Inocência, a gente pode notar, desde o título, que tem uma tentativa de capturar, por meio das palavras, os ritmos, sonoridades e a espontaneidade da voz, né? Da voz cantada. É como se fosse já uma melodia pronta para fazer uma música. E o Blake, ele é muito atento à música folclórica, a poemas, e ele faz poemas de formas variadas, e sempre tem ele faz também canções de ninar, e várias coisas desse tipo. E ele na época dele foi e sempre será referência de um enigma para diversas gerações de artistas. A obra dele, o The Lamb, que é uma das mais, assim, uma das conhecidas, né? O poema The Lamb, ele é composto por 20 versos. Ele é composto de 20 versos e eles estão divididos em 3 estrofes, sendo 2 delas feitas de 8 versos e a terceira e a última possuem 4 versos.
Aí a métrica dele alterna entre 6 e 7 sílabas. Mas ele segue uma escala rigorosa de rimas dispostas de forma A, B, B, C, C, D, D, A, E, F, F, E e A. Mas no ritmo a gente tem nas duas primeiras estrofes, os dois primeiros e os dois últimos versos são agrupados em 3 sons. Nas estrofes do meio são tetrâmicos totraicos. Somente na última estrofe é que tem uma unidade rítmica feita em tritroquis. Deixa eu ler a primeira parte do poema. Ele é bem como se fosse um ritmo ritmado. The Lamb. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave the life and beat the feet by the stream and all their need. Gave the clothing of the lies, softer clothing, rudely bright. Gave the such a tender voice, making all the vales rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Aí essa primeira parte, é a primeira parte que eu falei, né? Que tem que a gente pode perceber o ritmo das primeiras estrofes e a gente pode perceber que tem um questionamento. Ele está constantemente conversando com a pessoa. Logo depois a gente já pode perceber que é uma conversa de alguém com alguma outra coisa, né? Então existe isso nesse poema, com esse intuito de prender a atenção ou algo assim do leitor, né? Aí no seguinte, Little lamb, I'll tell thee, little lamb, I'll tell thee. He is called by thy name, for he calls himself a lamb. He is meek and he is mild, he became a little child. I'm a child, and though a lamb, we are called by his name. Little lamb, God bless thee, little lamb, God bless thee. Aí o interessante nessa escala poética é que ela se assemelha a uma poesia popular de caráter didático, que seja, por exemplo, para crianças, porque é uma criança, na verdade. Aí é a criança que está falando, e o cordeiro, na verdade, que o título é Little Lamb, e o Little Lamb é o símbolo que representa Jesus Cristo, e a pessoa que está falando, que está perguntando, é a criança. Aí tem esse questionamento, é uma criança questionando, tentando conhecer o pequeno cordeiro, tentando descobrir quem fez o pequeno cordeiro. Aqui tem a escala que eu falei, né? The first stanza in this poem follows the rhythm in sense A, B, B, C, C, D, D, A. Aí, aqui são os aspectos mais relevantes, né, do Blake, que é a visão, eu já falei, que é a visão visionária dele, os aspectos que a gente pode perceber que são presentes, que é a presença da métrica regular, vocabulário simples, a sonoridade e a facilidade de memorização. Se você escuta um poema como esse, ou você escutar a música, você vai ficar automaticamente com ele na cabeça, porque ele foi criado justamente com esse propósito, de ser de fácil memorização, porque é, como eu falei, didático, tipo como se fossem os textos de catequese, né? E aí, os aspectos adultos, que a gente pode perceber que a estrutura dele é bem rígida, né, bem fechada, e o tema, isso aqui que apresenta a simplicidade do campo, o cordeiro vive no campo e tudo mais. Aqui temos um esquema que ele representa bem os temas que existem nesse poema. Aí aqui a gente tem cordeiro e infância, que os dois vêm que apresentam assim, inocência, né? E a inocência que é da natureza do homem. Aí o cordeiro não nesse poema, mas o cordeiro em geral, ele é sempre um símbolo, um arquétipo que aparece nas religiões, aparece nas grandes religiões, como o islamismo, que são, né, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E no poema do Blake,
querendo ou não, é uma ressignificação. Não que mude o significado completamente, mas existe uma tentativa do poeta de trazer outras coisas. Por exemplo, no Evangelho de Cristo, sabemos que o Cordeiro que tem lá, o Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo. Aí é Jesus Cristo. E aí aquele, para trazer essa imagem bem, para associar o Cordeiro à criança, à infância, à inocência, ele pega o lado do Cordeiro de simbolizar a simplicidade, aquela coisa negra e tal. No poema, o Cordeiro é aquela coisa frágil, que remete à pureza, uma coisa assim, algo singelo. E o Cordeiro é aquele que se sacrifica, que geralmente é sacrificado nas histórias bíblicas, em nome da salvação de alguém e até dele mesmo. A poesia do Blake ela não se limita só a falar do Cordeiro. Ela é uma espécie de catequese mesmo, didática e reflexiva, tem muitos questionamentos e muitas perguntas retóricas. Aí os temas que se resumem nesse esquema aqui são Deus e criação, que o Cordeiro, né, o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Aí o Cordeiro, esse poema ele é muito religioso, é um tipo de hino à criação de Deus. Aí ele, na figura do Cordeiro, o poema traz esse símbolo, né, para todas as obras de Deus. E o Cordeiro representa a infância. E a infância e o Cordeiro são elementos da inocência, que ainda não foi corrompida pela sociedade. Aí esses elementos, eles retornam à natureza, acentuando o caráter romântico do poeta, que ele é pré-romântico. Aí, aqui a gente tem 3 elementos independentes, Cordeiro, a infância e a inocência, que são parte de um todo, a natureza. Aí o tema da natureza aparece no poema porque ele apresenta uma cena pastoral, um ambiente rural, e o poema procura destacar a beleza da natureza e ressaltá-la como uma fonte de felicidade, de liberdade. O cordeiro ele é uma parte da natureza, e ele simboliza também a liberdade, a felicidade, que são associadas ao mundo natural, né? Aí o cordeiro ele tem um efeito positivo no seu ambiente natural. Aí ele incentiva os leitores no poema a valorizar a relação entre a humanidade e a natureza. E a relação da infância e da inocência, o segundo tema, outro tema. O Blake acredita que os humanos eles já nascem com tudo que precisam para viver uma vida de alegria, liberdade e proximidade com Deus e tudo, mas ao tornar a pessoa que fala, o orador desse texto, uma criança, ele está querendo argumentar que as pessoas precisam se apegar mais aos valores que a infância representa e não rejeitá-los, porque geralmente a pessoa cresce e aí não para de ter aquela plenitude, aquelas coisas que só uma criança tem, né? E aí toda a apreciação alegre do poema sobre o cordeiro está ligada à perspectiva de que é contado por uma criança. Será que se fosse um adulto, ele teria tanta curiosidade de descobrir, de querer saber, de conhecer a Deus, né? Geralmente, quando se é criança, a gente tem toda aquela a inocência, que é retorno de novo, tem aquela inocência e tudo, que quando a gente cresce depois, com as preocupações, aí tudo muda, né? Na primeira estrofe, a gente vê que a menina, a criança, chama a atenção algo que chamou a atenção dela, que foi o cordeiro, e ela foi lá perguntar. E isso é que é importante na criança, que a criança ela é inocente, mas ela tem muita curiosidade e muita vontade de descobrir as coisas, e é algo que o Blake mostra que a gente não deve perder. Aí, a infância, dessa forma, é uma maneira iluminada de ver o mundo, e não uma forma de... Não é que a criança seja somente inocente. A criança, ela enxerga as coisas de uma maneira iluminada que um adulto provavelmente não enxergaria. Agora a gente tem as canções de experiência. As canções de experiência, elas completam o sentido das canções de inocência, ao mesmo tempo em que criam uma dualidade. Porque a gente vai ver que várias nuances e temas que estão dentro das canções de experiência, ao mesmo tempo que completa as canções de inocência, ressignifica. Elas são ditas de maneiras diferentes.
a gente acabou de ver um poema, que era o The Lamb, que está nas canções de Inocência, e agora a gente vai ver o The Tiger, que está nas canções de Experiência. O The Tiger foi, né, publicado em 1794 e está dentro das canções de Experiência. E a gente vai tentar ler o poema, né? The Tiger. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame the fearful same tribe? In what distance, deep or sky, burst the fires of an eyes? Or what wings there his aspire, what the hand, the sea, the fire, and what shoulder and what art could twist the sinews of the heart? And when the heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the cham, in what furnace is the brand? What the angel, what dread grasp that is deeply terror's clasp? When the stars threw down the spears and wrath in heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamp make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye that framed the fearful same tribe? Então, aqui a gente já começa a ver pelo próprio título, que enquanto o outro era o cordeiro, nesse é o tigre. E aqui a gente tem também uma sequência diferente da sequência que foi lá no The Lamb. Aqui, no tigre, a gente tem como se fosse uma evocação. A gente vai ter uma rima que ela vai se basear entre A, B, B. Ou seja, a primeira linha rima com a segunda e a terceira rima com a quarta. Isso durante todo o poema. Ó. Aqui na primeira estrofe a gente tem bright, night, eye, semi-tri, sky, eyes, aspire, fire. E durante todo o poema, a gente vai ter essa repetição do som. E quanto à forma e à métrica, ele vai ter 6 estrofes e cada estrofe vai ter 4 versos, 4 linhas. E a gente diz que ele é trotaico, que significa que ele tem uma sílaba átona, uma sílaba tônica e uma sílaba átona. Ou seja, a gente tem stressed, unstressed, stressed, unstressed, stressed, unstressed. Que isso vai ditar o ritmo do poema. Tiger, tiger, burning bright. Então, isso durante todo o poema vai marcar o nosso ritmo, marcar como a gente vai ter a musicalidade desse poema. Porque, assim como no The Lamb, aqui a gente também tem essa questão de ser mais musicado, são as canções de inocência e canções de experiência. Só que enquanto lá na canção de inocência com o The Lamb, a gente tem essa noção de ser de ser infantil, inocente, é um cordeiro, aqui a gente tem um tigre. E aqui a gente vê que o teor não é de uma criança falando na inocência de um cordeiro. Aqui a gente tem um tigre e com outras características. Então, a gente passa a ter os temas desse poema. Nos temas, a gente tem o tema da religião, que é justamente um questionamento se a mesma criatura que criou o cordeiro, que é o cordeiro inocente, né, digamos, Deus, será que ele também criou o mal? Ele também criou o tigre? Ou será que é outra entidade que criou? E aí a gente também tem a questão do sublime, que aqui, que às vezes o sublime a gente tem como grande, que pode ser terrível, mas ainda assim não pertence à nossa compreensão humana. Ele é ainda mais maravilhoso,
porque ele faz esses questionamentos do tigre, quem te criou, e todas as características que ele vai dando, mas afinal a gente não tem uma resposta. Então a gente continua, como a gente já sabe que ele tem sistemas religiosos, a gente fica com isso no ar e isso não é da compreensão humana. E nisso a gente já vai para os símbolos do poema. No The Tiger, a gente tem o tigre, que ele vai representar a força da alma humana. Tem a inspiração, a criação artística, o poder. E isso remete, né, durante todas as estrofes do poema. Fala também sobre a rebelião dos humanos, né, que está dentro de cada um e que é, digamos que uma quebra com as regras de convivência que a gente tem. E aí a gente tem as partes do corpo, porque durante o poema se fala nas partes do tigre, né? Quando ele vai falando. Ele fala de hands, ou seja, de mãos, e não de patas, que seria o correto, já que é um tigre. Fala dos olhos, dos ombros, do pé, do coração. E todas essas partes do corpo, esse mistério, isso serve para conectar o tigre aos humanos. É uma forma de conectar, de mostrar a proximidade entre o tigre e o humano. E nós temos também o fogo, fire, durante, né? Isso ele vai falando sobre o fire. E aqui, o fire, ele é uma metáfora. E nessa metáfora, a gente pode entender que ele pode ser uma conexão com o inferno. O fire, aqui o fogo, seria o fogo do inferno, mas na mesma nuance, ele, por exemplo, é o forno de uma fornalha que molda a criação, que, digamos, Deus, né, cria e tem o fogo da fornalha que molda toda a criação. Bom, o último poema a ser analisado de Blake é poema que também é uma canção da inocência, tá? Intitulado The Chimney Sweeper. E esse poema ele vai tratar sobre a questão da ingenuidade da criança, em que esse sweeper vai ser um limpador de chaminés, né? E por que Blake ele escreve esse poema? Ele vai retratar, né, uma realidade. Naquela época, voltando para a história, né, houve a questão da Revolução Industrial, em que as crianças elas trabalhavam também, né? E aí Blake ele vai colocar a questão da infância, tá? O poema é assim: When my mother died, I was very young, and my father saw while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 so your chimneys I sweep, and so I sleep. There's little Tom Dacre, who cried when his head, that cold like a lamb's back, was shaved, so I said, hush, Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the soot can spoil your white hair. And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, were all of them locked up in coffins of black. And by came an angel who had a bright key,
and he opened the coffins and set them all free. Then down green plain leaping, laughing they run, and watching the rise and shine in the sun. Then naked and white, all their bags left behind, they rise up, clouds and sporting the white. And the angel told Tom if he'd be a good boy, he'd have God for his father, and never would joy. And so Tom awoke, and we rose in the dark, and got with our bags and our brush to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So if fall to the dirty, they need not fear harm. Bom, esse poema, como eu já falei, ele vai falar da questão da criança como um ser inocente, né? A criança foi abandonada, a criança foi vendida. O pai vendeu quando ele era, quando a mãe dele morreu, né? E aqui Blake ele falou sobre essa realidade que acontecia em sua época, da exploração da criança, do trabalho infantil, lá na Inglaterra, nos séculos 18 e 19. Mas o que ele vai ressaltar aqui é essa questão da ingenuidade, a questão da criança, ela aceitar aquela condição. Ela aceitou a condição em qual ela estava, né? Um garotinho que foi vendido. E ele, a partir do momento que esse menininho que está narrando o eu lírico, está narrando esse poema, a gente percebe, né, que ele aceita a sua condição e tenta fazer com que o outro também aceite, né? Quando ele vai falar de Tom, né? Ele vai dizer que Tom, ele estava chorando, porque iam raspar o cabelo dele. Lá no second stanza, a gente vai ver, né, na segunda estrofe, logo na primeira linha, There's little Tom Dacre who cried when his head. Aí segue a sequência, né, essa segunda estrofe aqui, tá explicando o momento em que Tom, ele não quer que raspe o cabelo dele. Mas aí, o menino, ele tenta acalmar, e diz, Hush, Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the salt cannot spoil your white hair. Então, ele tentou consolar a criança que não queria que seu cabelo fosse raspado. Mas o eu lírico tenta mostrar para ele, né, lá mais na frente, que ele deve aceitar essa sua condição, porque após a sua partida, ele terá um lugar, ele tem esperança, né? Blake aqui coloca a questão da esperança na criança. A criança é esperançosa, né? É um trabalho duro, é uma exploração realmente, mas ela tem esperança, ela não vê o mal. Nessa canção da inocência é interessante, a criança ela não vê o mal, mas Blake tenta nos mostrar esse mal dentro desse poema, a maldade do homem, a maldade de um pai que vende o seu próprio filho, a maldade do ser humano em explorar algo tão ingênuo. Então, essa
esse poema, The Chimney Sweeper, tem 6 estrofes, né? E com 4 versos cada estrofe, e ela vai seguir uma sequência de um esquema de rimas AABB, tá? Como a gente pode perceber aí, a primeira, o primeiro verso rima com o segundo, o terceiro verso rima com o quarto. Vai sempre haver esse mesmo esquema, tá? AABB. Em relação aos temas, Blake, ele explora aí vários temas. A gente pode verificar no poema, que há a questão da inocência e da imaginação da criança. Como eu falei, a criança é um ser inocente, que não vê maldade, né? Ela como eu diria, ela aceita a sua condição, né, porque há uma ausência de conhecimento. Ela não sabe o que é maldade, né? Não foi lhe apresentada a maldade. Então, por isso que há essa questão de aceitar a sua condição, né? Devido a essa ausência do conhecimento. E ao condenar, né, Blake, ao condenar a exploração das crianças, ele coloca nesse poema uma celebração. Nossa, é uma celebração? Sim. Por quê? Porque a criança, ela se conforma. Isso, de uma certa forma, não é ruim. Por quê? Porque ela vai estar usando a sua imaginação. Vai utilizar dessa imaginação para se confortar, se conformar, né? Por quê? Porque ela é inocente. E o poder da visão imaginativa transforma essas experiências sombrias. A imaginação faz com que a criança resista, faz com que a criança tenha esperança, né? Outra questão também que vai ser abordada aí também é a questão da situação dos marginalizados. O poema, como um todo, ele vai estar envolvido com a vida dos marginalizados, dessas crianças, né? A questão do sombrio, né? Mas há também a questão do consolo, né? O consolo quando o eu lírico fala, calma, Tom, não se importe, né? Seus cabelos agora não vão mais ficar da cor de fuligem. Então há um conformismo e essa mesma criança tenta confortar o outro. Então Blake, ele nos traz essa questão da marginalização, de como as crianças, né, eram tratadas. Ele traz também uma ideologia na forma de falsos ensinamentos, né, que permitem que a criança, pobre e inocente, né, ele seja explorado. E ele é explorado porque ele não tem consciência dessa exploração, né? A criança, ela se torna esse limpa-chaminé porque não tem consciência de que ele está sendo explorado, de que esse poder, e aí cai também a questão da religião, esse poder que a igreja tem, né? A igreja, ela, até a própria igreja, né? Ela vai explorar de certa forma essa criança, e ele traz isso,
nesse poema, de forma muito leve, porque ele vai focar mais na questão da ingenuidade. Mas tem o poema de mesmo nome, The Chimney Sweeper, na canção de experiência também, em que ele vai trazer uma crítica, vai fazer a crítica sobre a criança, a aceitação dela, por que ela está daquele jeito, vai já trazer questionamentos. Já nesse da canção de inocência, né, vai trazer a questão da ingenuidade da criança. Sobre outro tema que ele vai trazer é a questão desse mundo como mental. O mundo é mental, né? Porque, como Blake, ele acredita que o mundo ele é mental, cheio de sonhos. Os sonhos é uma região da realidade, né? O sonho não é algo irreal, não, ele é real, mas a pessoa tem que atingir um certo ponto para que possa, né, perceber essa realidade do sonho, né, e para que a pessoa possa se libertar interiormente, né. No poema a gente vai ver, né, essa questão do mundo como mental. O eu lírico vai trazendo para o tom a liberdade. Ele tem que se libertar interiormente do mundo dos sonhos. Ele tem que se permitir sonhar. Ele tem que se permitir acreditar, né? Porque no final, após a morte, ele será feliz. Ele terá liberdade, ele será livre. Sobre a questão da imagem e dos símbolos, há alguns símbolos que trazem no poema. A questão do cordeiro, como a Luziane falou, o cordeiro, ele remete à criança, aquele ser inocente, né? E os cordeiros, eles estão associados a essa inocência, à brincadeira, mas ele também é associado à vulnerabilidade, né? O cordeiro é vulnerável, assim como a criança é vulnerável. O cordeiro, ali, é um símbolo de sacrifício. A criança também é um símbolo de sacrifício. Ela está se sacrificando em prol dos maiores, em prol daqueles que deveriam estar ali no lugar deles. A criança não era para estar naquele lugar, mas Shakespeare nos traz o cordeiro como essa inocência da criança. A gente vai perceber no poema, quando ele vai explicar para Tom essa questão do aceitar a sua condição. Outra coisa que vai vir muito é a questão do cabelo de Tom, cabelos brancos. A gente sabe que o branco remete à pureza, remete à inocência. Então, a imagem, né, de alguém sujo, cheio de fuligem, ela contrasta com as crianças com esse cabelo branco, né? Esse cabelo que só é pureza, só é inocente. Então aí há um contraste também, né? Blake traz nesse poema os contrastes. Blake, ele vai trazer também o anjo, né? E a chave brilhante, tem deixa eu ver, lá na quarta estrofe, ele traz a imagem do anjo, né?
and by came an angel who had a bright key, né? And he opened the coffers and set them all free. Então, um anjo apareceu com chave refulgente e abriu os seus caixões, soltando-os novamente. O anjo é a salvação, né? O anjo, ele vem para representar essa questão da salvação, né? Dá a ideia do anjo libertar as crianças no paraíso, né? Então, esse anjo, ele traz uma esperança, ele é a esperança, né? Blake colocou esse anjo justamente, né, para dar aquela ideia de esperança, de que depois disso eu vou viver livre, eu vou viver feliz, eu não vou mais sofrer. Que é representado também por essa chave, né? Para eles, se a gente for pensar, imagina uma chaminé. Uma chaminé, ela é fechada, é muito fechada. Só tem o espaço de passar fumaça, né? Então, vem a questão, um outro símbolo que eu acho que não coloquei aí no slide, é a questão dos caixões. Essa chaminé seria um caixão em que a criança ela está presa. E a chave que o anjo traz é justamente a chave para levá-los para o paraíso, né? Para essa liberdade. A partir do momento que o anjo abre essa porta do caixão, a criança, ela pode sair. E por fim, traz uma planície verde, né? Traz Angry Plain, ele traz, né, no poema. Ele se refere, geralmente, Blake traz muito a questão da natureza, né? Se refere ao verde, e geralmente o verde de uma vila, ele usa esses adjetivos. Para quê? O verde é o quê? Fertilidade. É o quê? Crescimento. É primavera, né? Então, isso é o símbolo do verde, dessa planície verde, né? Blake, ele vem evocar, né, o crescimento, a primavera, essa beleza toda, assim como a liberdade de brincar, né, e a vida em comunidade, que todos têm que ter um lugar, né, tem que brincar. A criança é um ser puro, é um ser inocente, ele tem que brincar, né? Por isso que Blake, ele traz o Angry Plain, né? Para simbolizar essa liberdade, né? Essa beleza. Bem, então agora a gente vai dar uma continuidade na apresentação com a explicação, a leve explicação sobre o poema London, ou seja, Londres, que é um poema que está inserido na coletânea de canções de experiência. Lembrando, Londres não é um poema que tem um poema respectivo a ele nas canções de inocência. Londres é único na experiência, tá certo? Então, diferente de O Limpa Chaminés, que tem a cantiga de inocência e também uma de experiência, diferente de O Cordeiro, que temos também nas de experiências o tigre referente a ela, Londres não. Londres já se torna singular daí. Ele é um poema único que está nas cantigas de experiência. Jamile, quando foi que esse poema foi feito? Ele foi feito na época em que Blake morava em Londres, tá certo? Então, o eu lírico do poema, ele meio que vive em Londres também. Então, a gente pode dizer que o poema foi criado a partir da experiência de Blake, certo? E então, vamos aqui começar. Observem aqui no slide onde a gente tem o poema, tá certo?
temos o poema na primeira parte aqui, na primeira coluna, temos o poema transcrito em inglês e ao lado a tradução. I wander through the street, near here the cattle dames flow, and marks in every face I meet, marks of happiness, marks of flow. I ever cry, in every man, in every infant's cry, ever fear. I every voice, I ever been, the mean forgot, man like I hear. How the simmer shriekers cry, every blackening, took it up pause. In the happy surging sighs, on his bloom the palace halls. But, most through midnight street I hear, how the youthful hearts curse, bless the new born infant's tear, and bring with plagues the married hears. Então, o que a gente vai ter aqui no nosso poema? A gente vai ter um poema onde o eu lírico descreve um passeio pelas ruas de Londres. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. O eu lírico descreve um passeio pelas ruas de Londres, tá certo? E ele vai colocando o que ele vai vendo, ele começa dizendo o que vê, e em seguida ele passa a ouvir, o que leva-nos a crer que há uma aproximação do eu lírico com aquela situação. Ele não é superficial, ele consegue viver aquilo que está ali, tá certo? Então, ele vai começando a ouvir e descrever o que se passa. Mas a gente vai se conter um pouquinho no tema e vamos dar início falando sobre a estrutura do poema, tá certo? E em alguns momentos nós vamos perceber que essa estrutura do poema tem muito a ver com os temas que Blake aborda. Por exemplo, visualmente nós percebemos que o texto contém 4 estanças, ou seja, 4 estrofes. Ele vai ter a primeira estrofe com 4 versos, a segunda estrofe 4 versos, a terceira 4 versos e a quarta estrofe também 4 versos. Então, você vê um padrão aqui que está se repetindo, 4 versos. Todos os poemas possuem 4 versos, ok? Então, sabendo disso, a gente vai analisar a rima do poema. Observe, por exemplo, a primeira estrofe do poema. Vamos pegar aqui como exemplo a primeira estrofe. O que é que a gente tem na primeira estrofe? A gente vai ter aqui o ritmo do poema. No primeiro estrofe é falado, a gente percebe o ritmo do poema. E a gente vai ter o quê? A gente vai ter um som alternado. Uma sílaba sem estresse, com estresse. Ou seja, uma sílabazinha com um som mais baixinho, mais fraquinho, e uma sílaba com aquele som forte. Então, esse vai ser o ritmo do poema, tá certo? Uma sílaba baixinha, uma mais forte, uma tônica e outra não, tá certo? Ele vai alternando entre as sílabas do poema. E, como eu disse no início, voltando à rima, além desse ritmo, o que a gente percebe também? A rima, que também vai ser a mesma em todo o poema. A gente, se nós fôssemos classificar, a gente teria o quê? Na primeira estrofe, AB, AB. Na segunda, nós teríamos CD, CD. E na terceira, EF, EF e assim por diante. Mas para que a gente resolva isso de uma forma simplificada, a gente pode dizer que o esquema de rimas do poema é configurado como AB, AB, ok? Então, o poema Londres, a gente tem um esquema de rimas AB, AB, com a alternância de uma sílaba forte e uma fraca, uma forte e uma fraca, nos 4 versos das 4 estrofes. Vocês percebem como muitas coisas se repetem aqui? Várias coisas vão se repetindo. Essa repetição é importante, tá certo? A gente tem que anotar isso para o futuro, que essa repetição é importante. A gente observa também mais uma coisinha.
a gente tem aqui palavras que se repetem. No primeiro verso, a gente tem o shattered, que se repete também na segunda linha. Temos o mark, que se repete também nas demais linhas. O every, que ele vai repetindo cada vez que ele fala every cry, every man, every infant, every voice, certo? Every band. Ele vai repetindo. E ele repete também, é uma questão interessante, as palavras que ele usa para repetir. Choro. Ele vai constantemente no poema dele repetir a palavra choro. Choro, murmúrio. Ele vai repetir também muito essa questão do ouvir. Ele se coloca a todo momento como ouvindo. Observe como várias palavras vão se repetindo no poema de Blake, tá certo? E essa é uma escolha perigosa. Quando se faz poemas que se tende à repetição, isso é algo perigoso. Não é toda pessoa, não é todo escritor que consegue fazer tantas repetições em uma mesma estrofe, como na segunda estrofe aqui, por exemplo, e consegue captar a atenção do leitor, consegue ser sucinto no que ele quer mostrar. Mas aqui a gente vê que não, que Blake consegue. E ele vai usando termos, essas repetições muitas vezes estão ligadas a termos negativos, tá certo? O que fica meio que a impressão aqui são termos negativos que acrescentam um tom pesado ao poema, tá certo? O poema tem um tom mais pesado, aquele tom, e a gente aqui meio que já adentra os temas que o poema aborda, tá certo? A gente vê aqui que o eu lírico não está tendo uma visão positiva, uma visão feliz sobre a cidade dele. Muito pelo contrário, em London, a gente tem uma crítica não velada, mas bem exposta à sociedade londrina da época, ok? Observem que quando ele começa, ele diz: nas ruas por que passo, onde o rio Tamisa corre, escriturado, meio que gravado, marcado ali. Ele vai reparando nas faces miseráveis que ele encontra e que são marcadas por aflição e por moléstia. Então, observe como ele descreve os moradores de Londres, ok? Eles são marcados por aflição, por moléstias, infelicidades. É isso que ele descreve. Ele vai ainda, na segunda estrofe, dizer o seguinte, que ele consegue ver mentes forjadas por grilhões, ou seja, ele vê mentes encarceradas. Ele vê as correntes que prendem o povo a cada grito de um homem ou no choro da criança. Em cada miserável que se lamenta, ele consegue ver as correntes que prendem a mente desse povo. Ele consegue, aqui diríamos que ele consegue ver o que prejudica o ser humano, em cada criança, em cada homem, nas pessoas em geral. Ele vê pessoas que estão presas, que são escravas daquela sociedade. E aí ele continua. No primeiro e na segunda estrofe, ele menciona a tristeza, a infelicidade e a agonia por qual as pessoas passam. E aí na terceira estrofe, a gente vai ter algo interessante. Ele vai retomar o tema do Limpa Chaminés, que é bem referente às crianças abandonadas e miseráveis da época, porque as crianças viviam em condições miseráveis, numa situação de trabalho infantil. Então ele volta, ele retorna. Se o limpador de chaminés grita, ele assusta a igreja nos seus escuros. E quando suspira o soldado infeliz, o sangue tinge do palácio os muros. Então a gente tem aqui ele falando sobre o povo que sofre, mas ainda sobre figuras sofridas, mas ele traz também aqui como que a causa desse sofrimento. Aqui ele coloca pelo menos duas situações e uma terceira que fica subentendida, explicando o porquê daquele sofrimento.
Aqui ele culpa a igreja, ele culpa a forma de governo da época. A igreja, ele fala claramente, quando ele diz que ela se incomoda nos seus escuros, ou seja, a igreja que devia ajudar aquele pobre miserável, aquela criança, aos pobres, ela não faz isso, é uma crítica. E quando ele diz que o sangue dos soldados tinge o muro dos palácios, esses palácios ele faz uma metáfora para a forma de governo da época, tá certo? E na terceira forma, ele culpa a sociedade londrina rica por tudo isso que acontece de miserável na cidade. Então, a gente tem nos dois primeiros estrofes o que ele vê, a situação miserável. Na terceira, ele acusa instituições por aquele sofrimento. Aí a gente vai por quarto parágrafo, ou por quarta estrofe. Na quarta estrofe, você pode pensar o seguinte, ele vai finalizar aqui. Mas olha o que ele diz. Ele diz que à meia-noite houve meretriz jogando pragas que estanca os gemidos do recém-nascido e também que acabam com os casamentos. Aqui ele volta a mencionar uma situação miserável. Aqui ele retoma os sofridos, ele retoma os sofrimentos. E aí a gente vê uma estrutura cíclica no poema. Esse poema é o que a gente vai chamar de poema de estrutura cíclica. Por quê? Porque quando você acha que chegou ao fim, ele retoma o assunto. Ele vai retomando o assunto. E aí a gente observa a crítica velada nele. Essa repetição que se dá, esse círculo que é feito, esse ciclo que não é quebrado, vem nos fazer o quê? Vem reforçar em nós leitores a ideia do que se passa naquela cidade. Ou seja, ele vem como que para nos mostrar que aquela situação ali na cidade é rotineira, é contínua. Não é uma realidade distante do eu lírico. Não é uma situação em que você vê em um momento, mas ele logo passa. Não, é uma situação contínua, é uma miséria contínua na cidade de Londres, da época. Então ele deixa essa crítica bem clara. Viu por que eu digo desde o início que a repetição era importante nesse poema? É porque com essa ideia de repetir, de sempre repetir, ele mostra que os fatos que ele vê não são isolados, que as pessoas com caras aflitas e sofridas é constante, que o choro das crianças, o trabalho infantil é constante, que o rompimento de casamentos e que os casamentos andam entrelaçados à prostituição é algo constante também. Então, ele expõe tudo isso num ciclo. A gente observa a importância como a estrutura está ligada aos temas que ele é abordado, em que é abordado nesse poema. Observem aqui também, a gente tratou dos temas a crítica a algumas instituições, a gente tratou também do trabalho infantil, de como a sociedade da época vivia-se na igreja, mas nem todos a instituição da igreja era uma instituição boa, porque a gente tem que lembrar o seguinte, que Blake dizia-se um apaixonado por Deus, por a Bíblia, por Jesus Cristo, mas esse mesmo amor não era refletido pela Igreja Católica da época. Porque ele via os erros e ele denunciava. Você percebe que ele deixa claramente aqui a sua opinião no seu poema. Ok? Então, o amor que ele dizia ter por Deus, pela Bíblia e por todas essas questões celestiais e tal, isso não fazia com que a visão dele a respeito da igreja fosse anuviada. A gente percebe também no poema de Blake o seguinte, a gente tem alguns símbolos que já foram comentados aqui, como por exemplo, o rio, que ele menciona no primeiro parágrafo,
esses grilhões aqui, a gente poderia tomar como um símbolo esse choro. Jamile, por que eu poderia tomar esses grilhões como um símbolo? Isso vem bem do entender de cada um, mas esses grilhões, eles vão representar as políticas, os costumes, o que está regendo a sociedade. E a gente vai ver o seguinte, que essa ideia de mentes presas, elas como é que eu digo, vão se conectar diretamente com o momento em que eles estão vivendo, que é aquele momento de revoluções. Isso conversa, mentes livres e mentes encarceradas, mentes corrompidas, um ser humano corrompido. Isso vai trabalhar com a ideia de Jean-Jacques Rousseau, que era um iluminista. E a gente tem ainda o limpa-chaminés, a gente tem o sangue dos palácios, que é um símbolo forte das revoluções que estão acontecendo ali na época e tal. E ainda, no final, a figura da meretriz e dos casamentos, tá certo? Então, a gente percebe todos esses símbolos dentro do poema. Lembrando que na primeira estrofe, voltando novamente à primeira estrofe, a gente tem o quê? A gente tem a figura, uma figura comercial. Esse primeiro estrofe, quando ele fala do que ele vê na sociedade, o rio Thames, isso nos leva diretamente a imaginar uma sociedade comercial. Então, ele coloca a culpa, meio que como que a culpa do que está acontecendo é por conta das ligações, das relações de negócio que Londres tem, ok? A gente percebe isso ao longo de todo o texto. Ainda voltando dando um passo atrás, quando a gente falou da estrutura do poema, a gente não mencionou a métrica. E eu deixei a métrica assim mais para o finalzinho, tá certo? Mais para o finalzinho, porque é uma coisa importante também. A gente vai perceber uma das poucas coisas que não se repete nesse poema é a métrica. A sua grande maioria são versos que contêm 8 sílabas. No entanto, em alguns deles, a gente só vai ver 7 sílabas. Você pode imaginar assim, no início, se você observar o primeiro e o segundo verso, você diz, esses 8 versos, essas 8 sílabas em cada verso também deve ser a ideia de repetição que você mencionou, não é? Não. Em algumas partes sim, mas nem todos. Se você pega, por exemplo, o quarto verso da primeira estrofe, você lê Markers of Weakness, Markers of Hurt. Aqui a gente tem apenas 7 sílabas. Só temos 7 sílabas nesse verso. Mas isso também parece, como eu digo, ser por vontade do próprio autor. O próprio autor parece gostar dessa ideia de diminuir as sílabas. Parece que como para mostrar a situação em que está sendo vivida, ok? E aí ele vai sempre colocando isso. Esse é o poema Londres, tá certo? Era o poema que se tinha para comentar. Ele fica um pouco... muitas coisas para você observar. É um poema que é uma crítica exposta. Você observa aqui o porquê, talvez o entendimento do poema. Esse comentário explica o porquê que ele não está em uma canção de inocência. Ele está presente na canção de experiência. E você vai notar o quê? Aí você pode dizer, Jamile, em suma, em síntese, o que a gente observa nesse poema? A gente pode observar uma estrutura cíclica que reflete a situação que é vivida em Londres. A gente tem um eu lírico que expõe as fraquezas da sociedade em que ele vive. A gente tem um eu lírico que coloca ali na mesa todas as cartas e diz o que está errado e o porquê está errado. E a gente vê o que parece o influenciar.
ideias de revolução, ideias de iluminista, críticas à igreja, tá certo? Então, tudo isso a gente vê presente nesse poema. É um poema bem completo, em que representa bem as ideias e a singularidade de Blake, ok? Talvez por isso seja, quando a gente observa os poemas de Blake, a gente observa um teor mais diferenciado. Ele acredita que é um poeta muito singular. Não como eles chegavam a dizer na época, um poeta louco, ou, aliás, um poeta ruim. Às vezes ele era chamado de o louco Blake. Mas não, Blake ele tem uma visão de sociedade que rompe com os costumes que até então eram presentes no neoclassicismo, tá certo? E ele rompe com isso, ele coloca ideias novas. Ele não rompe de uma vez, mas você já vê no poema dele as singularidades, coisas que vão tender mais a um romantismo. Talvez por isso ele seja considerado por muitos um poeta intermediário entre uma escola e outra. O fato é que suas obras são riquíssimas, que a gente tem muito para estudar e muito para debater sobre o autor, mas por hoje esse é o suficiente e a gente fica por aqui encerrando a apresentação.